Valeu, Natalina! Hi guys, this is more video in my YouTube channel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar com esse microfone aqui, ó, quase estourando, porque no último vídeo eu deixei ele um pouco longe. Então, gente, me lembra aí, tá? De ficar com o microfone aqui. Seguinte, valeu, Natalina. Natalina já passou, a Natalina. Vamos fazer um vídeo de início de ano, ritmo de início de ano, final de ano. A gente fica mais introspectiva. Se você não faz essa análise, eu te convido a fazer essa análise. Eu gosto muito de calendários. Uma vez eu vi um vídeo falando assim, que as datas especiais não são grandes feriados, são aquelas do dia a dia, que acontece alguma coisa, e eu sempre anoto. Por exemplo, esse ano 2 vezes eu vi uma pessoa que saiu do Brasil, voltou, a gente se reencontrou, então eu anotei lá no calendário, mês tal, vi fulano de tal, por exemplo. E eu sempre volto nesse calendário para ver, ter uma retrospectiva mesmo do meu ano. Já fiz esse exercício, já tive alguns insights de coisas que eu aprendi. Foi um ano assim tenso. E eu vim trazer aqui para vocês um vídeo de coisas que eu aprendi em 2025, 2025, para quem não fala inglês. 2025, coloca a música aí, produção. Seguinte, já tô com a minha colinha, meu tablet, vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer aqui com vocês esse vídeo, pra gente refletir um pouco. E no final vou trazer alguns exercícios de coisas que você tem que fazer nesse final de ano aí, pra começar um início de ano. Vamos lá? Lembrando, detalhe também que eu quero comentar, que é só um ritual que a gente tem, né? A galera tem essa mania de dizer que, ai, ano novo, vida nova. Gente, eu tava até escutando um podcast de uma mulher que eu amo, que ela é viajante. E ela já conheceu muito, tipo, a Índia, já passou um tempo lá. E ela contou no começo do podcast, também era sobre, assim, uns insights sobre o final de ano. Ela fala que o tempo pra gente aqui, nos Ocidente, é a gente que é Ocidente, é diferente para eles lá, porque lá eles têm outras crenças, né? Tem o hinduísmo, que eles acreditam em reencarnação. Então a gente aqui já tem o nosso calendário. E ela, no início do vídeo, ela fala que ela se sente mais alegre quando ela lembra que calendários também foi feito pelos homens. Então a gente coloca muito esse ritual, esse peso que o ano vai virar, a vida vai virar. Por exemplo, eu fiz uma viagem recente para o interior da minha mãe, onde minha mãe nasceu. E, gente, comi muito. Menina, foi bem no Natal, comi tanto. Crente come. E aí, eu voltei, tipo, já tô pegando firme nas caminhadas, né? A academia tá fechada, então eu tô na corridinha ali, redução de gordura. Aí eu tava até conversando com um amigo, aí ele falou assim, nossa, achei que você ia esperar o ano virar pra correr atrás do prejuízo. Não, gente, o meu corpo, ele não sabe que é final de ano, que é Réveillon, Rei Leão, ele não sabe. Então, let's go. Só mais um exemplo. Então, é isso. Mas a gente fica mesmo introspectiva e fazendo essa análise de tudo que a gente viveu. Então, esse exercício do calendário mesmo, eu volto lá. Ou até, gente, pega seu celular aí, eu fiz isso também. Vai lá, tipo, fotos de janeiro, o que você estava fazendo em janeiro, fotos de fevereiro, o que você fez em fevereiro, em março. E aí você vai criando essa retrospectiva e fala, ó, esse ano eu fiz tal coisa, eu tava desse jeito, que legal. É bom você fazer esse exercício. No final, você vai ver que você teve mais coisas para agradecer do que reclamar que não deu certo, que não cumpriu. Que as coisas boas, o extraordinário, né? Também tem o ordinário, existe o extraordinário, mas também tem o ordinário. Ela está no dia a dia, na rotina, que é algo que a gente negligencia, né? A gente acha que as coisas grandes é em grandes eventos, é quando a gente se formar, é quando a gente comprar um carro.
mas a gente negligencia o processo, que também é desses pequenos momentos que a gente vai lembrar, certo? Só dando um contexto para vocês aqui, pá. Vamos lá, vou falar coisas que eu aprendi em 2025. Controle, tô lendo minha colinha aqui. Controle, querer ter o controle. Pesou o clima já. Querer ter o controle das coisas que vão acontecer, fazer tudo com as próprias forças. São os tópicos que eu aprendi, tá? Aprender, descansar em Deus, confiar mais. Quando eu soltei o controle, as coisas aconteceram de fato. Gente, meu primeiro vídeo no canal já é um testemunho. Que eu estava 2 anos para mais trabalhando em um lugar. E acho que eu tava numa corrida comigo mesma, até algo a se tratar em terapia. Num foco, já vou chegar nesse tópico que é tipo acelerado, querer fazer as coisas tudo com pressa. Em que eu acho que no meio desse ano, né, do 2024 falando, eu larguei um pouco, né, tirei meio que o tá na mão de Deus, tomei pra mim e vou fazer acontecer, vou chegar lá, vou juntar uma grana, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, quando foi esse ano, meu chão, não era meu chão, mas foi me tirado ali um norte e eu tive que aprender a soltar o controle, né? Foi quando eu comecei com os vídeos aqui, trouxe tudo que eu tava fazendo nesse tempo em casa, pegando seguro, quando eu silenciei o externo para ouvir o interno. No sentido de, tipo, tá, o que eu vou fazer agora? E aí é que que eu tive que aprender a soltar o controle. Ou melhor dizendo, não é que eu não fiz nada. Eu cheguei nessa conclusão. Não é que eu não estou fazendo mais nada correndo. Eu só aprendi a correr com direcionamento. A buscar o direcionamento. Não mais querer fazer tudo com a força do meu braço. É pra onde eu tô indo? Pra onde você quer que eu vou? Deus, o que eu tenho que fazer? Sabe? Deu pra entender? Eu acho que esse foi o maior aprendizado. É deixar... É o que mesmo? Como é? Não querer ter o controle de tudo. E é uma coisa que eu vou levar pro... No final eu vou trazer um exercício aqui de coisas que deram certo, coisas que não me servem mais. Mas é eu entrar esse ano com... Eu vi isso num podcast da Manu, gente. Já vou indicar aqui pra vocês. Bota pra fora. Manu Viajante, se vocês não conhecem, coloca aí, ela tá no Spotify. E ela fala, ela trouxe a retrospectiva do ano dela também. Olha só como que são as sincronidades da vida. Eu preparando um vídeo pra falar sobre isso e ela postou esse podcast e eu escutei, assim, muita coisa do que ela falou. É o que eu vejo que veio pra mim também. E ela contou um pouco do ano dela, de como ela estava no início, em janeiro. E de que ela levou esse ano com mais espontaneidade, sem muito... Ela tinha umas ideias de coisas que ela gostaria de fazer, mas ela meio que viveu esse ano com espontaneidade e aí é que tá, né? A vida, os caminhos se fazem ao caminhar e acho que foi um ano incrível para ela. Então, eu tenho algumas ideias de coisas que eu quero fazer pro próximo ano, bens materiais ou enfim, mas eu entrego totalmente o controle, né? Eu totalmente inicio assim dessa forma, tá aqui, Deus, quais que são os direcionamentos, ou então uma coisa que eu tô vendo assim, que eu, né, que tudo se resolve, tudo que eu quero, tudo se resolve com oração. Então, vou entrar de cabeça nessa de vou orar. O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tô me sentindo assim. Eu quero essas coisas pra mim. O que você quer pra mim? Quais que vão ser os próximos direcionamentos? Então, dessa forma que eu vou entrar o meu ano. Com mais espontaneidade e sem querer controlar tudo. Já matamos essa, né? A próxima, vamos pra próxima já? A próxima é o seguinte: estar no presente é um exercício.
Vou ler os tópicos. Estar no presente é um exercício a se praticar. Os caminhos se fazem ao caminhar. Estar sempre no passado e no futuro. Presença como prática diária. E trouxe alguns aprendizados em livros. Tá, aqui vamos puxar o gancho aqui. Vamos falar disso, presença como prática diária. Esse ano eu iniciei na meditação com frequência, né? Todo dia. Eu já fiz algumas outras vezes, mas esse ano foi um ano que eu coloquei isso como um hábito. E como eu coloquei aqui, como uma prática diária. E isso de estar no presente e de ser um exercício, uma mente pensante como a minha, que sempre tá ou no futuro ou no passado. A Manu trouxe isso no podcast dela também, que para nós ocidentais a gente ou tá no presente, ou tá no passado, ou tá no futuro, e nunca no presente. E a meditação, ela veio para mim esse ano como um exercício de mim estar no presente, sabe? Isso sobre os caminhos se fazem ao caminhar, e essa frase que eu coloquei como tópico, de eu não ficar pensando, projetando o futuro, ou acho que é mais pro futuro, né? Falando de uma pessoa ansiosa, entender que os caminhos realmente se fazem ao caminhar. Então, trazer esse exercício, uma frase que... Um livro que eu trouxe aqui também, que é Como se tornar sobrenatural, e eu nem terminei, que ele fala sobre meditação, enfim, ele traz uma frase que é o generoso momento presente. E, de fato, o presente, ele é generoso, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente vai acessar, tudo que eu vou fazer, ele vai começar aqui, agora, vai começar aqui onde eu tô gravando esse vídeo. Então, ele é um presente. Literalmente, o momento presente é um presente. Então, e não é fácil falar assim, é uma coisa que a gente coloca, é um exercício, né, que a gente faz todo dia. A meditação é uma das formas que te traz para o momento presente. Eu aprendi muito sobre isso. O que eu aprendi sobre meditação é que se você acorda, e foi algo que eu tirei no começo desse ano, se você acorda, eu já acordava assim, tá, gente? Já checava a mensagem, já checava o Instagram, já direcionava minha atenção para as coisas que eu tinha que fazer pro externo e não aqui dentro. Tudo começa aqui dentro da gente. De tudo que tem que guardar seu coração. Porque dele irradia, tipo, as energias, né? Os pensamentos, e é daqui que se começam as coisas. Então, quando você tira isso, que foi o que eu fiz no começo desse ano, tá no meu testemunho também, que eu desativei as redes sociais, você não mais direciona a sua atenção para as coisas ali, o que eu tenho que fazer, pro chefe, pro fulano, pro trabalho. Você acorda, igual que eu ando praticando meditação. Você primeiro, é eu aqui, o que tá aqui, Deus tá aqui. Através disso você consegue fazer algo para você. Por exemplo, se eu tenho que escrever uma mentoria, que é o que eu tô fazendo, se eu já acordo, pá, celular, pá, 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 eu fico por último. Tipo assim, eu não consigo dar atenção para aquilo. Agora, se eu acordo, eu medito, eu me volto para mim mesma, eu escuto meus pensamentos, eu entro em conexão comigo mesma, o meu dia flui. A meditação flui, a escrita flui, o meu trabalho flui, porque eu estou primeiro em acordo, em harmonia comigo mesma aqui dentro, sabe? Então é isso. É uma prática diária, é um exercício e até uma coisa que eu tenho poder de fala, porque pensa numa pessoa que está sempre projetando o que eu vou fazer, quero ter tudo certo. É exercício, gente. De novo, coisas que eu estou aprendendo, que eu vou dar continuidade pro ano que vem. É exercício. Toda hora eu acho que eu tô relando a boca aqui, eu tô com medo de ficar igual o outro, que eu tô falando tanto assim. Mas enfim, gente, let's go. Próximo. Organização. Tá, isso aqui poderia ficar mais pro final, mas já vou falar dele. De novo, uma mente pensante igual a minha, que põe muitas coisas para fazer.
é focar em uma coisa só, tô lendo os tópicos. Organização também pode ser controle. Esse é um insight que eu tive na terapia. Organização é algo que se aprende. Tá, já vou puxar esse gancho. Organização também pode ser controle. Isso eu falo em terapia, minha terapeuta falou isso, que é o seguinte, como eu tive que tirar esse controle gente, lembrando, estamos falando aqui de uma pessoa com características de vendedora ponta, que sempre tinha que correr atrás, ou que, filha mais velha, né, que, eu vou fazer sozinha, eu tenho que me virar sozinha, então, é difícil ter que tirar ali o pezinho, né, e, como eu falei, ter que tirar o pezinho e aprendi a descansar em Deus. Então, quando me tirado isso, a gente entendeu o que na terapia? Que eu comecei a colocar o controle em outras coisas que eram possíveis. Tipo, se não é possível ter todas as respostas agora, eu ter o controle do que vai acontecer, do que eu vou fazer, então eu vou colocar o controle na minha rotina. Então, às vezes, colocar muita coisa para fazer. Só um ponto aqui que organização também pode ser uma forma de controle. Então, colocar muitas coisas na sua rotina, ser rígida com você mesma, por exemplo. A organização é algo que se aprende, é muito real. Que você não nasce organizado. Vamos supor, uma pessoa que ela é muito desorganizada com a guarda-roupa dela ou com os compromissos dela. Quando você vê que isso está te afetando de alguma forma, você começa a organizar ali, fala assim, tá, eu sou dessa forma. Então, por exemplo, quero acordar amanhã cedo para ir caminhar. Já deixa a sua roupa ali no jeito. Um dia outro, ou tipo, amanhã eu vou trabalhar, eu enrolo muito para trabalhar, eu quero acordar cedo e fazer alguma coisa para mim, então já vou deixar organizada a minha roupa aqui. E já começa assim, se você já se conhece, sabe que você vai perder tempo fazendo isso, enquanto você poderia estar colocando esse tempo em outras coisas, energia em outras coisas, já deixa ali no jeito a roupa, por exemplo. Aqui eu trago mais como a organização no sentido de organização com seus projetos. Por exemplo, eu coloco muitas coisas para mim fazer. Sei lá, eu estudo inglês, eu gravo vídeos, eu tô escrevendo um livro, exemplo. Então, se eu não colocar, tipo, na segunda eu vou fazer isso, tem academia. Na segunda eu vou treinar, na terça eu vou me dedicar para gravar vídeo, na quarta eu vou estudar o inglês. Se eu não fazer isso, eu acordo, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? Acaba que eu não faço nada. Porque aí eu não sei vocês, gente, mas eu sou assim. Porque aí eu fico, tipo, me culpando que eu deveria estar fazendo outra coisa, dando prioridade para outra coisa. E aí, se eu não faço, eu me culpo. E aí. Então, organização é algo que a gente se aprende. E trazer isso pra nossa vida, pra tudo. Tipo, gente, pelo amor de Deus, eu odeio gente que chama em cima da hora, que se não organiza, que não se planeja, que. Não, gente. Eu acho que é isso, já deu pra vocês entenderem, né? É um tópico meu que eu aprendi. Próximo. Tá acabando, gente? Tá acabando. Eu já quero chegar com os exercícios aqui. Pressa. Não confiar. Acho que isso daqui tem a ver com controle também, né? Ter pressa, pressa de viver muito rápido, pressa de resolver a vida, não confiar no tempo, ansiedade pelo futuro, viver mais no futuro do que no presente. Vamos lá? Seguinte. Acho que tem tudo a ver com o que eu falei, né, gente, no começo, de ter o controle. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu vi, que eu faço. Pressa de viver muito, igual eu falei no começo desse vídeo, que eu vou trazer mais uma espontaneidade, ou confiar mais no ano que vem, né? Ou nos próximos dias da minha vida, confiar mais do que ter muita pressa para, tipo, eu preciso alcançar alguma coisa, eu preciso chegar lá. E de quê? De quê? Sabe? Não confiar nas coisas, tipo,
entrega. Por mais que isso é complicado, gente. Eu cheguei na conclusão na terapia que eu tenho medo de estar no presente. Porque estar no presente significa abrir mão do controle. Vocês têm noção disso? E é um exercício também, né? A gente precisa entender, não tem muito o que a gente fazer, gente. Não adianta a gente bater cabeça. Uma vez eu cheguei num insight, numa meditação, e que é como se eu estivesse, sabe aqueles hamster que eles ficam rolando aquele negócio e não chega a lugar nenhum? Eu me vi assim, numa meditação. E aí na meditação foi o seguinte, e é como se eu tivesse cansado, falado, chega, cansei, e entrei na conclusão que eu só precisava acessar. Que tudo aquilo, essa meditação guiada desse livro aqui também, que tudo aquilo, as oportunidades que eu queria, é como se elas estivessem aqui, ó. Elas estivessem aqui, ó, no meu campo magnético. Eu tô correndo atrás disso, mas em algum lugar, isso que eu quero fazer já existe aqui, sabe? Eu não tô lembrando da palavra, mas os caminhos, enfim. E eu estivesse ali correndo, com pressa e falado, chega, tá aqui dentro. Eu só preciso entrar na frequência de acessar, de novo, isso é uma prática, de acessar aquilo que já existe, que eu quero viver. Eu sei que existe em algum lugar, então volta pra mim. O que eu preciso fazer? Preciso confiar, Deus é assim. O que eu preciso fazer? Aprender a ouvir. E isso é um puta de um desafio pra uma pessoa que nem eu. Mas é algo a se praticar. Vamos lá? Próximo. O que mais, gente? Deus e relacionamento com Deus. Ano de muito relacionamento, descansar nele, confiar mais. Enfim. Não preciso falar nada, né? Que foi um ano que eu... Gente, acho que a primeira vez na vida que eu li a Bíblia fazendo devocional foi esse ano, tá? A entender mesmo, a me nutrir, né? Já falei pra vocês o que eu sinto quando eu leio a Bíblia. É como se algo em mim fosse acalmando dentro, sabe? Inclusive, eu preciso voltar a ler. Mas, assim, foi a primeira vez na vida, com 23 anos. 20, comecei com 22, tá? Que fiz 23 agora no final do ano. Que eu li, tipo, os evangelhos. Ou que eu terminei um capítulo, um livro como Gênesis. E aí, procurei entender mesmo. Então, não preciso falar nada. Foi algo que eu aprendi esse ano e que vou levar pro meu ano que vem. Sonhos vezes trabalho. Esse daqui é legal. É o seguinte, meus sonhos não podem ser deixados de lado, mesmo estando em um trabalho que não é o meu sonho. Posso fazer coisas paralelas. Posso me empenhar mais nas coisas que gosto de fazer. Isso também pode virar um trabalho que eu amo. Bom, isso é uma outra coisa que eu aprendi, não preciso falar nada, porque como eu estava num trabalho 6x1, gente, a rotina também é foda, né? Antes de sair disso tudo, eu nem tinha tempo, na verdade, eu não tinha tempo nem pra mim. Eu precisava disso que Deus trabalhou em mim esse ano, de poder ficar em casa e poder me voltar pra mim, voltar pro meu eu, né? Gente, um livro também, já vou trazendo aqui, que falou muito comigo, eu acredito, já vou falar isso de novo, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito longo, que tudo aquilo que é pra gente ler, vem pra gente no momento certo. E esse ano, antes de fazer o meu mochilão, eu li o livro O Álibi, alguma coisa assim, do Paulo Coelho, adoro ele. E nada mais é do que um relato dele mesmo, de quando ele voltou a viajar, que ele sempre viajou muito, e aí ele estava num lugar lá, aprendendo, meditando, procurando algo interno, só que não estava acontecendo nada, e aí ele chegou numa conclusão com o guru dele, que ele precisava voltar a viajar, mesmo que ele não queria, os caminhos se fazem ao caminhar. E aí ele fala, traz alguns insights que a viagem não era pra, tipo... Basicamente ele se perdeu na rotina. Gente, é muito forte. A viagem era pra ele voltar pro eu dele. Então, isso... Entendi. Então, lembrei. E esse era o meu momento, sabe? Eu precisava descansar e voltar pro meu eu
pro meu eu, depois de passar 2 anos, tipo, trabalhando em um lugar que eu não tinha tempo pra mim, pra me voltar internamente pra mim, pra ouvir os caminhos, ouvir os direcionamentos, certo? E aí o que eu aprendi é que agora que eu sei meu propósito, que eu entendi meu propósito, que eu tenho os projetos, eu posso fazer algo paralelo, nem que no início eu não vou viver só disso no começo, mas a gente pode fazer coisas paralelas, sabe? Eu acho que resumindo sobre o trabalho, eu não me coloco mais, eu não quero mais, tipo, me desgastar. Gente, se eu pudesse, antes eu dormia. Como eu era uma pessoa comissionada, eu dormia no trabalho para poder não vou fazer, vou ganhar dinheiro. E nessa, tipo, perdão da palavra, dane-se as outras coisas, mas eu não me desgasto mais, sabe? Tipo, eu sei que o meu trabalho não é minha vida. Aí você pode falar, nossa, você é nova ainda, você tem que trabalhar. Sim, gente, eu entendo isso, mas o que a gente ama, a gente tem um propósito, algo que a gente tem que fazer, que a gente é boa em fazer. Então, dar atenção para isso também, para algo meu. O pessoal da Bíblia, gente, em algum lugar lá tá lá. Jacó. Jacó? Jacó, Isaac e Abrão. Eles trabalhavam de CLT. Eles trabalhavam pros outros. Os caras eram ricos, tá? Os caras trabalhavam pra ele mesmo. E eu acredito que Deus nos deu um dom. É focar nisso também, fazer algo pra você, sabe? Então, basicamente é isso que eu aprendi. É que pode, mesmo que eu esteja ano que vem trabalhando em algum lugar, eu vou fazer algo paralelo a mim, não sair do meu propósito. Basicamente isso, vocês entenderam? Let's go. Relacionamentos. É um tema que talvez, gente, eu coloquei aqui. Eu queria trazer alguma coisa sobre relacionamentos, meio pessoal. Aí eu coloquei aqui. Tema que talvez eu tenha negligenciado, ainda não entendi de fato, algo em processo, algo para trabalhar melhor. Queria trazer algo sobre relacionamento que eu aprendi esse ano. Não tive relacionamentos, tive. Mas eu acho que eu aprendi alguma coisa. Mas talvez eu não queira entrar aqui não, eu não quero me expor tanto nessa área, tá? Vamos lá, continuar? Gente, agora é a hora da verdade. Puta que pariu. Vai dar mais de 30 minutos esse vídeo. É o seguinte. Cerramos os tópicos. Amém. E agora eu quero trazer 2 exercícios aqui pra vocês, que eu faço no meu final do ano. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Que é o seguinte, eu vou trazer um que é bem legal. Eu já fiz isso em algum ano, eu não lembro, eu acho que foi em 2023, e eu lembrei desse exercício e trouxe aqui pra falar pra vocês. Eu vou até ler pra vocês. É o seguinte, façam aí, pra gente encerrar essa vibe desse final de ano com clareza. É aqui, ó. É um exercício de clareza. Vou mostrar pra vocês, espera aí. Ai, oh my God. Ó. Estão vendo? Desse lado grandão aqui, lembra que eu falei que se vocês forem ver, vocês vão ter mais coisas pra agradecer do que reclamar? Eu tinha colocado assim, ó, 15 coisas que foi grato esse ano. Eu falei, nossa, 15 é muito, nem vai dar. Gente, deu mais de 15. Vou resumir o exercício aqui para vocês. De um lado, vocês colocam coisas que foi grato esse ano, que deram certo, que funcionou. Do outro, vocês colocam coisas que não me servem mais. Então, coisas que deu certo ano passado para você, esse ano ainda, né? 2025, 2025. E coisas que você já sabe que não te servem mais e que você não vai fazer mais em 2026. Eu vou dar exemplo para vocês aqui lendo. Por exemplo, eu agradeci por meu trabalho na época, de coisas que eu não. Ó, vou colocar assim os mais práticos. Comecei com um plano alimentar. Beleza, fui grata por isso. Dieta, academia. Por esse ano ter pegado o certificado do curso que eu fiz. Por ter praticado inglês. Ter postado. Fui grata por ter postado meu primeiro vídeo no canal e ter saído do TikTok e do Insta.
ter voltado a ler, enfim, essas coisas foram coisas que eu fui grata e que eu sei que deu certo pra mim em 2025. Aí, pra dar mais exemplo, coisas que não me servem mais em 2026. Não cuidar do corpo, percebe? Aqui, do lado, eu coloquei, fui grato por começar um plano alimentar, treinar, foi o primeiro ano que eu treinei de fato certo na academia. Do outro eu já coloquei, o que não me serve mais? Não cuidar do meu corpo, não treinar, não me alimentar bem, porque eu sei que é algo que deu certo pra mim em 2026, certo? Ou 2025, então em 2026 eu quero manter isso. Não postar, criar com constância. Bom, fui grata por 2025 eu ter criado meu canal no YouTube, começar a falar as coisas que eu estou aprendendo, é algo que eu gosto de fazer, gosto de ensinar, então em 2026 eu não vou deixar de não fazer isso, certo? Enfim, não ler livros vocês já entenderam, né? Tô falando rápido aqui porque esse vídeo já tá com 30 minutos e eu quero que vocês vejam tudo. Próximo exercício que eu quero trazer aqui, gente, esse é o mais legal. E eu confesso que eu não tô com o meu pronto aqui agora, mas eu vou trazer o do meu ano passado. Ele tava na parede e eu tive que arrancar. Sabe quem que é isso? É o meu mapa dos sonhos. Tinha uma polêmica de que isso é meio que lei da atração, o pessoal fala. Aí, tipo, entrava meio em desacordo, porque, tipo, você, sei lá, lei da atração é algo mais materialista, né? Meio que você, tipo, tirasse o controle das coisas, tipo assim, tirasse o controle das mãos de Deus, dá o que você precisa, não o que você quer. Você é fato, gente, é uma lei. Você consegue as coisas. Só que às vezes você pode atrair, tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Não é macumba, não. Às vezes você pode atrair com uma determinada pessoa, venha falar com você, enfim. Só que às vezes aquilo vai te fazer bem. Você que atraiu aquilo. Então eu prefiro, tipo assim, ó, nesse livro aqui também, ele fala basicamente assim, ó, de você, na meditação, você poder acessar, que também é basicamente uma literação, uma realidade que já existe, de algo que você quer viver. Por exemplo, eu quero morar na praia. Aí você fica meditando, vou morar na praia, vou atrair isso energeticamente. Só que nesse livro ele traz o seguinte, você visualiza, você imagina, você atrai, só que você planta isso, tipo, é uma ideia que você planta no universo, assim, e aí a força maior te observa e vê se aquilo é bom, e sabe aquilo de que Deus dá além do que você pede e sempre melhor? É basicamente isso. Eu prefiro confiar nisso, acreditar nisso. Então, estou pedindo Deus, plantei essa ideia aqui do que eu quero viver, mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu confio em você. Então, eu prefiro que você decida se eu vou viver isso ou não. E é isso. E, basicamente, então, havia essa polêmica. Já, devo ou não devo fazer mapa dos sonhos? Porque eu tô traindo coisas materiais, às vezes não é o que Deus quer pra mim. O que eu fiz esse ano? Engraçado como as coisas são, porque foi a última imagem. Eu já tinha colado todas na parede, assim, ó. Aí ficou uma por último. Quando eu fui olhar, a última imagem que faltava pregar era uma de uma pessoa fazendo devocional. Ou seja, ela ficou por último, eu coloquei ela bem no topo. O que eu aprendi? Gente, peraí. O que eu aprendi é que se ele estivesse no topo, se esse compromisso com Deus estivesse no topo, todas as coisas, outras coisas iam se realizar desse mapa dos sonhos. Essa imagem aqui eu vou trazer para vocês. Eu coloquei uma imagem fazendo devocional porque é algo que eu queria fazer. Então, gente, ó, tem algumas coisas ainda que não se realizou, mas é porque eu vou fazer, igual começo esse ano. Eu coloquei, vou dar um exemplo das coisas que eu coloquei aqui, ó, uma câmerazinha. O que eu tô fazendo? Gravando vídeo pra vocês. Aqui, ó, Chapada Diamantina, na Bahia. O que eu fiz? Fui mochilar. O que mais, gente, que tem aqui? Tem uma aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. É que tá grudado. E eu tô com uma mão só. Uma mulher no toque. O que é? O que eu fiz esse ano? Tirei a habilitação. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Aí tem umas aqui, ó, que eu vou realizar ainda. Que não deu, gente, pra fazer.
Sabe onde é isso? Canoa Quebrada do Ceará. Oi, mulher, tô te falando. Gente, basicamente é isso. Façam. Esses foram meus aprendizados de 2025. Esses são os exercícios que eu faço de metas que eu tenho, que eu quero fazer. Resumindo, balancei a câmera. Vou viver com mais espontaneidade. Eu tenho as coisas que eu quero fazer, mas eu vou ver guiada. Deus vai colocando o chão. Eu ponho o pé, ele coloca o chão. Tipo isso. Uma frase que eu vi, a Manu falou também, do podcast. Bota pra fora, eu acho o nome do podcast dela. A vida recompensa os corajosos? Tipo isso. Meu, eu tenho sonhos. Seja o que Deus quiser. Deus, o Senhor tá ouvindo isso? Não vai ser fácil. Mas seja o que Deus quiser. Me falaram que eu gostaria de viver muitas vidas. Que eu quero várias coisas. Eu falei pra pessoa que eu vou fazer todas elas. Mas você não pode. Você não pode querer. Posso. Posso sim, tá, gente? É isso o vídeo de hoje. Já tá com 36 minutos. Thank you for watching my video. Fica aqui no meu canal. Me acompanhe. Ano que vem promete muitas viagens. No Tiki Week também vou estar postando. Beijo. Tchau.